Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira. Noite com alguns acidentes na BR-116, mas já agora, nesse momento, está tranquilo o trânsito de Porto Alegre em direção a Canoas. Ali na calada da noite, né? Quando começava a noite é que tinha algum tumulto, mas agora não. Deu uma limpada. É porque não é de noite ainda. Pois é. É o horário de verão, né, professor? Nosso mestre em português, Milton Ferretti Jung, dizia que passou das 6 é noite. 6 e 1 é boa noite. Tudo bem, senhores vão bem? Benhur, professor Enio? Boa noite, boa noite. O REC abriu o programa sorrindo e aí eu tenho que ouvir em casa, né? Minha sogra diz assim, quando ele dá aquele sorriso, a tela se ilumina. Eu digo, a sogra vai se tratar, pelo amor de Deus. Ela é uma pessoa iluminada. Pelo amor de Deus. Uma pessoa iluminada. Olha, a iluminação dela foi fazer aquela filha maravilhosa, mas depois perdeu o critério. Mais uma, então, mais uma. Perdeu o critério. Ela gosta de ver o REC cantar. Pode uma coisa dessa? Sabe que a Magda Beatriz gravou um negócio lá e disse, não canta, querido, não canta. Isso, exatamente. Olha aqui, ó, o Renato está chegando o gauchinho aí com 3 propostas de clubes brasileiros e 2 de clubes árabes. Numa entrevista que eu fiz com o Renato no final do ano passado, antes até de ser campeão da América, antes do Arthur estar com aquela consagração, antes do Luan renovar com o Grêmio, antes da cogitação para a seleção brasileira, tudo isso eu perguntei para o Renato. Perguntei se o Arthur era craque, ele disse que era. Se ele tinha participado da renovação do Luan, ele disse que sim. Se o sonho dele era treinar a seleção brasileira, ele disse que ia treinar a seleção brasileira. Ele tinha sonho, sim, de treinar a seleção brasileira no horizonte próprio. E perguntei sobre a China. Não perguntei sobre a Arábia. Perguntei sobre a China, que era a palavra da moda. China, Renato. Ele disse, caixão não tem gaveta. Exatamente. A chance de eu ir para a China é 1%. E já está rico. O que eu vou fazer na China? Não vou fazer nada na China. Não quero ir para a China. Então, agora a Arábia eu acho que dá para descartar. Mas 3 clubes brasileiros, Mas as propostas... eu imaginaria só um, só o Flamengo. Só o Flamengo. Vasco, Fluminense, Botafogo estão pelados. Não. São Paulo não vai pagar 1 milhão para um técnico. O Corinthians não vai trocar agora. Pode ser que o Corinthians também não tem dinheiro. Também está fritando para comer o torresmo. Não sei. O REC, As propostas da Arábia ajudam a inflacionar. Palmeiras só se o Filipão estiver voltando para a China. Mas, REC, uma questão importante que eu acho assim, nós aqui no Brasil, quando na Europa o treinador pode ficar 4, 5, 6, chegou a ter 20 anos um treinador, né? Eu não sou o Renato, né? Eu acho que o Renato sabe o que faz. Se a questão não é financeira, né? O Grêmio deve pagar muito bem para ele. Tu ficar num clube onde tu tem o poder de facilidade com a direção, que é uma das grandes dificuldades do futebol. Tu tem aquela boa relação. O torcedor ama o Renato, né? O clube, a característica do clube ele conhece. Quer dizer, os atletas ele conhece. Tem sempre o trabalho dele, a questão dos atletas de base, que ele vai colocando aos poucos. Olha, só para ser um grande desafio, mesmo que nem o Flamengo, né? Eu sei que o Renato gosta muito do Rio, mas eu acho que a sequência do Grêmio, por que quando um treinador ganha bastante, ele é obrigado a trocar de clube? Por que não dá sequência? O clube não está tendo lucro, não está ganhando com a permanência dele aqui? Só tem uma hipótese, na minha visão, do Renato sair do Grêmio. É realmente vir uma proposta do Flamengo, que tem eleições. Mas dizem Sabe? que é o Abelão. Então, alguns falam em Abelão, que está lá no Rio e não está trabalhando no momento. Fora isso, o Renato vai sair do Grêmio para treinar o Atlético Mineiro, por exemplo? É que pegou agora o Levi, né? Tudo bem, mas poderia demitir? Não vai. O Renato vai sair de Porto Alegre para morar em São Paulo? Quanto São Paulo vai pagar a mais do que o Grêmio paga? Vem cá, o Grêmio vai inaugurar uma estátua para o Renato, mesmo tendo perdido tudo. Como perdido tudo, professor? No ano que o Grêmio não ganhou nada de relevante, o Grêmio vai inaugurar uma estátua para o Renato com todo o merecimento. Mas o Grêmio não ganhou nada. Ganhou o Gauchão e a Recopa? Até tu tá rindo. Tu perguntou rindo e o REC está segurando rindo. Então,
Sabe? Até tu tá rindo. Então, sabe? O senhor não queria ser campeão gaúcho da Recopa? Não, tu não entendeu, Rick. Eu quero ser campeão até do campeonato do bairro. Agora, eu não comemoro, eu não acho uma maravilha. Eu não acho que isso é extraordinário. Se o Inter ganhar o Campeonato Gaúcho, o senhor não vai para Guete. Quando é que eu fui para Guete alguma vez? Escuta, uma coisa que eu sou é coerente. E o REC é testemunha disso. Verdade. Sabe? Há muitos e muitos anos. É o campeonato Grenal. Mesmo terminando com um Grenal na final. Eu vou comemorar que ganhei do Grêmio, mas vem cá, quantas vezes vocês já perguntaram isso? Ou algum gremista vai comemorar o Campeonato Gaúcho se o Internacional não participar? O Grêmio parou em todas as cidades de Pelotas até aqui. Porque o Internacional participa. Todas as cidades. Porque o Pelotas até Porto Alegre. Porque o Internacional participa e porque o Grêmio não ganhava há muitos anos. E o senhor está desvalorizando, professor? Não, eu estou dizendo que isso é menor. Não vou... Vem cá, escutem. Vocês adoram me provocar, né? Assim, ó, por que o Sacha provocou o Grêmio dançando a valsa dos 15 anos? Por que a torcida do Grêmio se sentia humilhada porque fazia 15 anos que não ganhava nada? Tinha ganho o Gauchão. 3 Gauchões. Então... E aí o Maurício está segurando para não rir. Não, mas agora vamos falar. Eu estou rindo bem, ele está fazendo claro. Então, olha aqui. Não, falando sério, o professor tem razão. Grêmio e Internacional. Os títulos que o Grêmio esperava ganhar, não ganhou. E até se dizia mais, que podia ganhar os 3. Claro. O tamanho da frustração é diretamente proporcional à expectativa. O elenco era para ganhar, pelo menos um deles. Não, eu estou na carona do professor agora. Porque eu já me segurei hoje para não dizer isso aí. Porque do Independiente o Grêmio ganhou nos pênaltis de um time argentino, que não é dos mais valorizados, mais famosos recentemente, 2 vezes com 10 homens e ganhou nos pênaltis. Desde o primeiro tempo. E ganhou de um time do interior do Campeonato Gaúcho. Desde o primeiro tempo. O Independiente jogando com 10 os 2 jogos desde o primeiro tempo. Então o ano é exitoso até ali. Eu fiz uma enquete na Rádio Grenal, Benhur, professor Maurício, sobre quem atingia, dentro dos seus objetivos, a melhor performance em 2018. Deu taco a taco. Internacional e Grêmio. Porque o Internacional não se dava um vintém. E o Internacional está indo para a Libertadores da América. Mas aí a enquete, que ela terminou taco a taco, porque o torcedor gremista não quer dizer que o Inter terminou melhor do que dentro dos seus objetivos. Mas o Grêmio não tem nada de científico em enquete. Né? O Grêmio esperava ganhar pelo menos um desses 3 grandes títulos. Você chegou a dizer que poderia ganhar os 3. E será que isso não é ou 2, pelo menos. O ônus de tantos campeonatos a disputar, de querer vencer esses 3 campeonatos importantes, e um foi atrapalhando o outro em questões de... Mas o brasileiro até não atrapalhou os outros, né? Mas entrou várias vezes com o time reserva, né? Para não atrapalhar. Então, os outros atrapalharam o Brasileirão, mas o Brasileirão não atrapalhou os outros. Eu acho que às vezes é o ônus de querer jogar e vencer todas, por não focar numa só. O Cruzeiro focou numa só, era visível, né? Não, no fim. Mas no final. Mas no Brasileiro tava, né, tinha entregado que nem pontos. O Grêmio. Que nem o Grêmio. A única diferença é que os reservas. Os reservas foram ganhando. É que os reservas do Grêmio ganhavam. Entende? Mas o Cruzeiro focou em 2. Libertadores, até o jogo contra o Boca, o Cruzeiro focou. É que Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, em determinado momento, eles estavam com os focos nos matas. Só que eu citei 3. Só podia ter um vencedor em cada uma. Verdade, e na Libertadores ainda tinha os argentinos disputando. E tem outra coisa. Os reservas do Grêmio foram melhor que os reservas do Cruzeiro. E foram melhor que os reservas do Palmeiras. Então foi mantendo a possibilidade. Tanto é que o Grêmio tem boa possibilidade de chegar entre os 4 primeiros. Está 2 pontos do São Paulo, tendo jogado um número enorme de jogos com time totalmente reserva. Muito criticado, dizendo que devia ser uma mescla. Se não é o Renato, o Grêmio ia tomar pau. Lógico. Por isso que também é importante o Renato. O Grêmio ia tomar pau. Porque a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil foi uma fraquejada. A eliminação da Libertadores foi um acidente. Se o juiz invalida o gol, terminava a Libertadores. Se o Everton faz o gol, terminava
O Grêmio era finalista. E se o Internacional não tivesse perdido tantas partidas, não tinha caído para a Série B. Não. Mas são desastres. O Internacional teve 2 desastres na sua história. Do tamanho que teve o Grêmio contra o River. Um contra o Olímpia e outro contra o Tigres. Sim, mas tu não... Mas jogar futebol... mais até do que o do Tigres. Mas jogar futebol é ganhar ou perder, gente. O Grêmio estava a 9 minutos da final. Pelo tempo de jogo, ok, né? E com mas pela atuação do jogo, não. Mas o River, até marcar o primeiro gol, ele estava em banho-maria, ele não estava conseguindo fazer mais uma pressão. Quando o Grêmio na arena, 68, 70 de posse de bola para o River. Isso aconteceu... E lá também. 32. Isso só aconteceu em 2 jogos na arena. Contra o Flamengo, o Grêmio não teve a maior posse de bola. Num tempo. Mas não. Em boa parte do jogo, o Flamengo ficou na frente enquanto o River. Não teve a maior, mas não foi nessa proporção. Não, 56 a 40. Exatamente. Não, muito longe disso. E por mérito do Flamengo. É diferente. Teve um jogo do Grêmio e Botafogo também, que o Botafogo foi para cima e encurralou o Grêmio. A diferença é que no jogo com o River, o Grêmio se encolheu, o Grêmio não foi Grêmio. Foi a grande diferença. O Grêmio não foi Grêmio. Já estava marcando volante. E o contra-ataque saía nele e dali ele não conseguia sair daquele meio. Agora, a estratégia estava dando certo, porque parecia um jogo, o Grêmio argentino, e eles também estavam cansados, desinteressados, não pareciam um outro time argentino. Desculpe, mas não o Grêmio amorcegou. O River agora o River tem qualidade, né? Mas dos 25 aos 30 do segundo tempo, professor, o River estava com um aspecto de cansado. Não, dos 15 aos 35. Assim, só tem uma questão. O River é o time... O jogo estava horrível, professor. O River é um time que joga menos argentinamente, naquele adjetivo que a gente usa. O Boca é o modelo que a gente tem de time argentino. Aguerrido, guerreiro, saída rápida, dividida, saindo faísca. O River não. O River é um time clássico. O River toca a bola. Não é o que a gente está acostumado com o time argentino. O Grêmio, infelizmente, para o Grêmio, ele propôs mal o jogo. Quase que vira de novo o Renato Deus. Se o Everton faz aquele gol, o Renato já era um grande estrategista. Não foi, ele foi mal. E está aqui quem elogia o Renato há anos, o REC é testemunha disso. O senhor acha que ele ficou com medo do River? Não, ele errou. Ele errou, simplesmente ele errou. Fez uma escolha que deu errado. Uma escolha. Mas isso é do treinador. Agora, como o futebol é traiçoeiro? Demais. 37 minutos a torcida colorada estava dormindo. Mas, REC... Depois amanheceu fazendo festa. Decisão... Estavam todos dormindo os vermelhos. Aí davam aquele foguetório e foram conferir o que era. Decisão da Champions. Manchester e Bayern de Munique. 3-0 virou 4-3. Não. Tu está confundindo. Essa é outra decisão. Essa virou 3-3, foi com o Liverpool e depois decidiu nos pênaltis. Milan e Liverpool. Milan e Liverpool. Eu estou falando de 4-3, porque eu estava em São Gabriel, o Inter jogava com o São Gabriel. Aos 90 minutos, estava 1-0. Ah, bom. E aos 95, estava 2-1 para o time. Teve um monte de gente. Teve um monte de gente que saiu de campo para comemorar o título. E quando ficou sabendo, o time deles perdeu. Mas, professor, então o futebol é assim. No ano que o Real Madrid ganha do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid estava sendo campeão da Champions até os 46 do segundo tempo. E aí o Real Madrid empata e na prorrogação ganha. Ontem mas ali teve uns apliquezinhos. A Juventus estava ganhando ontem o jogo. Ele não aguenta. O Manchester. Ele não aguenta sem ver uns apliques, umas coisas. Sempre tem. A Juventus ontem estava ganhando também, faltando 4, 5 minutos e o Manchester estava fora. O Manchester virou em Turim 2-1. Bola parada. Futebol. Por isso que é tão importante a gente conseguir enxergar um pouquinho além do resultado. Quer dizer, o Grêmio teve uma brilhante vitória em Buenos Aires? Teve, mas o resultado real era 0-0.
Porque Tinha que jogar como se fosse 0-0. Não, o jogo foi de 0-0. Deu um acidente de um gol de bola parada no escanteio, que pode ser de um lado, pode ser do outro. É que o problema, professor... Como foi o Palmeiras, né? Isso. O Palmeiras, o jogo foi igual, tomou um gol de bola parada. O problema é que o Grêmio, ou a torcida do Grêmio, considerou a vantagem de 1-0 fora como uma vantagem espetacular. De fato, era uma boa vantagem, mas não era nem perto da vantagem do Boca. O Boca precisava marcar um gol em São Paulo. Já o Grêmio, se tomasse um gol, já perderia a vantagem. Porque se o Grêmio toma um gol, ele passa a ter que, no máximo, empatar o jogo. Ele não teria a vantagem de perder por algum score, que o Boca tinha. Mas de qualquer maneira, a estratégia foi errada. Acontece, isso é do futebol. O Internacional, o REC lembrou um episódio. O Internacional estava nas quartas ou nas quartas de final, né, REC? Contra o Olímpia. Não, era semifinal. Semifinal já. E o Internacional ganha o primeiro jogo fora, ganhou de 1-0, o gol do Luiz Fernando Rosa Flores. O Internacional vem jogar em Porto Alegre, entende? Com uma enorme vantagem. O Internacional perde o jogo de 3-2, naquela época não tinha o gol qualificado, e com o Internacional perdendo um pênalti no tempo normal, com um jogador que nunca errava pênalti. E errou. E aí, eu não sei quantas pessoas se lembram disso. Naquele ano, havia uma regra especial no Campeonato Gaúcho em que não podia terminar empatado o jogo. Se o jogo terminasse empatado, ia para os pênaltis. E aí, quem ganhasse nos pênaltis ganhava um ponto e o outro ficava com 0. Um ganhava 2, o outro ganhava 1. Mas, enfim, se empatasse o jogo, tinha decisão por pênaltis. O Internacional tinha participado de 7 decisões por pênaltis naquele campeonato gaúcho. Ganhou 6. 6 de 7. Dá para imaginar uma coisa. Vai para a decisão. Não podia perder. Vai para a decisão por pênaltis com o Olímpia. A Copa União de 88 era por pênaltis, também empatava e era nos Tinha um pênaltis. gordinho, goleiro, Isso. desse tamanho, parecia um barrilzinho. Era o goleiro do Olímpia. Almeida. Ele agora andou vindo aí como técnico, pois ele não só defendeu, como ainda foi lá bater e fez. Futebol. Mas era bom goleiro Almeida. Era, mas, pelo amor de Deus, não alcançava na trave. Para pegar um pouco números, REC, professor Bueno, para desmentir ou para confrontar aquela ideia que o professor levantou há pouco, de que os reservas do Grêmio tiveram um aproveitamento muito bom e que por isso o Grêmio seguiu sonhando com o título. Números do retorno do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder do retorno com 33 pontos em 13 jogos. O Grêmio é apenas o 8º com 19. Mas, Maurício, eu acho que... Em muitos desses jogos o Grêmio utilizou reserva. Em relação ao outro ano. Não, o Grêmio, comparado com ele mesmo, ele melhorou. Mas ainda era muito insuficiente para pensar em título. Não, mas na finaleira agora que o Grêmio começou. Ninguém falou em título. Não, porque o Grêmio manteve o sonho do título brasileiro pela atuação dos reservas. Ao longo do campeonato, e não no segundo turno. Sim, mas o segundo turno que fez com que isso acabasse. Foi ruim. Não, acabou o sonho de título, mas manteve o Grêmio como candidatíssimo ao G4. Agora, no segundo turno porque o primeiro turno foi bom. Maurício. Dos reservas. Muito dos titulares. Mas muito dos reservas. Eu vi os números, eu acho que em relação ao ano passado, para esse ano foi quase o dobro do aproveitamento dos reservas. Não, mas tem uma outra coisa. Os titulares empataram com o Bahia em 2-2 em casa. Os reservas perderam para o Sport Recife. Os titulares foram mal também. Os Sim, no primeiro turno empataram com o Atlético Paranaense. Reserva Paranaense. ganharam do Flamengo. Do Flamengo e do Vitória. No primeiro turno. Sim. Primeiro turno. Então, as ganharam do Flamengo, que hoje está em terceiro lugar no campeonato. Que esse sim, esse fez a opção errada de tentar jogar os 3 campeonatos sempre com os titulares. E aí realmente explodiu. O Grêmio jogou 17 partidas a mais do que o Internacional no ano. Até aqui. Ou não, até o final vai dar, se eu não me engano, eu acho que até o final vai dar esse valor. Mas é a mesma coisa. 7-4 a 5-7. Mas até o final nenhum joga mais que o outro. 17 até agora. Dá 17 a diferença. 74 a 57 vai dar no final. Se tirar o expressinho do Grêmio, começou o Campeonato Gaúcho, às vezes que o Grêmio jogou com os reservas, dá quase a mesma quantidade. É a mesma coisa. Dá quase a mesma quantidade. Aqui, eu acho que o Ré colocou muito bem, é uma questão de expectativa.
Estava cheio de amigos meus vibrando que o Real Madrid está em crise. O Real Madrid está em crise E porque agora, vai que dar assim para vai ter a ganhar. vingança. Vai ter a vingança, vamos vingar o Boca de 2007 e o Real Madrid. Sabe, aquela coisa, vamos vingar, e aí tu cria uma expectativa, sabe? É como uma direção que anuncia assim, olha, nós estamos negociando com, sei lá, nós estamos negociando com o Gabriel Jesus para tirá-lo da Inglaterra e trazer para ser o centroavante. Olha aí, tu cria um patamar de expectativa na torcida que, obviamente, depois qualquer jogador tu anunciar, é pouco. Agora, a paixão do torcedor do Grêmio é um negócio impressionante. O Betinho está dizendo aqui, se não ficar o Renato, não tem treinador. Só talvez um argentino. Se a gente puxar pela memória, um que possa satisfazer, não tem mesmo. Mas como é que algum vai satisfazer se o cara, nos últimos 2 anos, como treinador, ele tirou o Grêmio de uma fila de 15 anos de títulos significativos, e não os que o Maurício gosta de falar, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, sabe? Passou na frente do Internacional em Libertadores ganhos, e nós sabemos que isso é importante, e vem revelando jogadores que o Grêmio está resolvendo todos os seus problemas financeiros, porque o Renato está tendo a capacidade de lançar esses jogadores. Escutem, se esse treinador não for insensado como uma divindade quase, e quem será? O único que está desempregado dos famosos é o Abel Carlos da Silva Braga, que não treina no Grêmio. E o Pro fechou, Luxemburgo. E não esquece do Renato, do padrão de jogo, né? Os dois não treinam no Grêmio. Os dois? E não esquece do padrão de jogo do Grêmio, né? Que é um jogo de qualidade. Não, eu acho que o único técnico do mercado brasileiro hoje, que não que substituiria à altura o Renato, mas que o torcedor gostaria de ver, talvez o Roger ou o Mano. O Mano o torcedor gosta. Roger. Ele tirou o Roger dos grandes treinadores, viu, professor? Ele disse que é só o Luxemburgo e o Abelão que Não, estou dizendo dos famosos, eu não falei dos... E o Mano mudaria a característica do Grêmio. O Benhur é um grande treinador, mas não é cotado para treinar o Grêmio. O Mano, nesse momento, o Mano não, eu, na minha opinião, mudaria todo o sistema de jogo do Grêmio. Já não seria um padrão interessante para o Grêmio. O Mano já o Renato já é o maior salário do futebol brasileiro. Sim, mas qual é o treinador do futebol brasileiro que mais ganha? Não, mas eu estou dizendo, ele foi recompensado por isso. Mesmo não ganhando aumento por não ter ido para o Flamengo, ele já era o maior salário do Brasil. Com justiça. 650 ganhou com justiça. Ele ganha 730. E o Com Abel justiça. viria pro Grêmio? Não, o Abel já disse que não treina o Grêmio. Como o Renato disse que não treinaria o Internacional. Entende? Mas o Renato vai ficar no Grêmio. A não ser que venha uma proposta do Flamengo, e mesmo assim ainda é capaz do Renato ficar, porque ele não vai esperar pela eleição do Flamengo. E vem cá, quando é que inaugura a estátua? É agora. Sem data definida. Tá bom, mas é por agora. Uma estátua não leva 6 anos para fazer. Segundo a explicação do Bugim, vice do Conselho do Grêmio, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, a estátua só não ficou pronta pela exigência do Renato na perfeição do lance lá de Tóquio, que é o modelo da estátua. Que bom. Ele quer que fique com todos os traços onde se possa reconhecer que é ele que foi daquele... Depois daquele busto do Cristiano Ronaldo, ele tem mais que ter todo esse zelo mesmo. Assim como eu espero que agora, hoje começa a eleição do presidente do Internacional, né? Hoje é a eleição no Conselho. Pode começar hoje e terminar hoje também. Eu acho muito pouco provável. O presidente não quer. Eu acho que a cláusula de barreira do Internacional é muito alta. Né? O cara tem que fazer 85% dos votos do Conselho para que não tenha segundo turno. Então deverá ter. Mas eu espero que o novo presidente, seja ele da oposição ou seja o presidente Marcelo Medeiros reconduzido, alguém conserte aquela estátua do Fernandão. É constrangedor. É constrangedor aquela estátua do Fernandão. Sabe? Não tem por que não consertá-la. Cara, nós estamos falando do grande Fernandão, que o ano que vem, até a imprensa noticiou, que parece que vai ter um
uma festa do tipo da festa de reinauguração do Gigante, porque vão ser 40 anos do título 79 invicto, vão ser 50 anos do Beira-Rio, são 110, vão ser 5 anos da morte do Fernandão, e mais, eu sei que dá uma soma de 200... e o aniversário do Internacional, né, que vai estar completando 1909, 110 anos. 110. Então, vai dar um total de 205. Então, vai ser uma grande festa para comemorar todos esses números redondos. Podia aproveitar e reinaugurar a estátua do Fernandão com uma estátua parecida com ele. Né? Porque aquele ali não é o Fernandão. Eu usei uma expressão na época, e não me arrependo, e acho que era adequada. Que o Fernandão era um divisor de águas. O Internacional acalmou com a chegada do Fernandão. Não havia o que acalmasse o Internacional. Não havia o que organizasse o Internacional. Não havia o que desse padrão de jogo ao Internacional. E o Fernandão chegou e nos depoimentos depois dos jogos, nas entrevistas com uma categoria ímpar, o Fernandão foi domando as coisas, foi assentando as coisas. E do seu jeito. Não tinha nada de revolucionário, nada de estratosférico, nada, mas do seu jeito. Esse nome é muito significativo. O quê? Não, Fernando. Né? Não, ele foi trazido também por um Fernando que ajudou a domar, a reorganizar, a fazer o Internacional. Mesmo o Fernando Carvalho contratou o Joel Santana e ficou encantado. Então, mas porque ele cometia erros e acertos, como todos os grandes dirigentes de todos os grandes clubes. Entende? Fábio Koff é o maior dirigente da história do Grêmio e a gente pode fazer uma lista de erros. Não, eu só citei um fato, o senhor citou do Fernandão. Pois é, eu estou citando e estou concordando contigo que todo grande dirigente tem erros e acertos. Os maiores dirigentes são os que têm mais acertos do que erros. Outros têm mais erros do que acertos. O Fernandão, ele não é mais importante ainda porque naquele time tinha 6 ou 7 líderes. Mas todos respeitavam ele. Pode entrevistar o Tinga, pode entrevistar o Yarley, pode entrevistar o Alex, pode entrevistar o verdade... Índio, pode entrevistar o Heller, pode entrevistar quem quiser. Todos vão dizer que o grande líder era o Fernandão. Mas o Yarley... Se despiam das vaidades. Mas o Yarley e o Klemer ficavam junto com ele. Tanto é que no Japão, a reunião do Abel foi com os 3 para conversar. Não, eram esses 3. Eram os 3 capitães que eles... Eu ouvi isso do Yarley. O Yarley deve estar no livro. Né? Eu ouvi isso do Yarley. Até escrevi para esse livro do Yarley. Não sai nunca também. Ia sair agora na feira. Saiu? Está quase. Está quase. E como é importante a liderança, né? Que é tão difícil no futebol hoje. Tu falaste num time 6, 7 jogadores... Pega uma seleção brasileira hoje. Não tem? Pensa num jogador, aquele grande líder. Não tem nenhum. E vários times tá difícil. A seleção hoje. brasileira não tem nenhum. Não sei se tem a ver. Por isso que ela não é uma seleção vencedora. Não tem nenhum. Por isso que ela tem não só é o uma... Neymar que tenta fingir que não é. E se o Tite achar que o grande herói, o grande líder vai ser ele vai dar com os burros na água. O time do Filipão tinha 7, 8, não tinha líderes, mas tinha ídolos. E aí sim, precisava alguém de pulso firme e tal, mas que deixasse jogar. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário, Rivaldo. O problema é que a qualidade... Lúcio. O Kaká até na seleção do Filipão nem tanto, né? Porque o Kaká só foi entrar no último jogo... Mas já era grande. O trio de R's, naquela seleção de 2002, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, que foi o maior jogador da Copa, o melhor jogador daquela Copa do Mundo. O Edmilson também era líder. Sim. O volante, o Gilberto. Gilberto, Silva. O próprio Marcos, né? Cafu. Marcos, Cafu, Roberto Carlos. Era os a grandes seleção, times do Inter e do Grêmio, se tu pegares, aí tu vai ver Figueroa, De Leon e assim vai. Sempre agora, tem os vê grandes que líderes. 75 no Internacional, né? Agora. Tinha as duas coisas. Tinha líderes, tinha ídolos e tinha, assim, ó... Super craque. E quase 4, 5 do mesmo tamanho.
Agora, Não tinha, o Figueiredo era um pouquinho destacado porque era o capitão. Agora, a paixão é cega, né? Tem um colega teu aí que escreveu uma piada no jornal. Ultimamente que Vou tem te saído de contar. piada. Não, mas essa piada de comparar o Jeromel a Ayrton Ferreira da Silva, sabe? Deixa eu fazer o sinal da cruz. Assim, ó. Por favor, eu estou falando de um fantástico zagueiro central, que é o Jeromel, mas compará-lo a Ayrton Ferreira da Silva, compará-lo a Elias Figueroa, compará-lo ao Gamarra, compará-lo ao próprio Hugo de Leon. Hugo de Leon, eu como colorado, ficava constrangido de ver o Hugo de Leon atravessar de uma intermediária a outra com a bola dominada, de cabeça levantada, ninguém chegava nele. Mas sabe por quê, professor? Essa necessidade é para dizer que quem elogia o passado é bolorento. Sabe? Aí é realmente... Tem gente que nem sabe o que é Não, bolorento. eu acho que é não saber futebol mesmo. É a cegueira da paixão. É a cegueira da paixão. Também. Sabe? Um pouco o momento, né? Sabe, Aquela eu sou coisa do tão momento, apaixonado. né? Então, que o D'Alessandro era melhor que o Maradona. Não é. Não é. E para Nem ser nunca melhor que vai o Falcão, ser. só se nascer de novo. Nem nunca vai ser. Nem Entende? o Ou Fernandão é melhor necessidade que de o fazer Falcão. manchete para gerar assunto. Esse é o problema, é ser assunto. É. É se manter em destaque. Por Eu, falar- professor, uma vez cometi o maior exagero que um cronista esportivo possa ter cometido. Olha, esse aqui é uma parada Não, boa. o meu é pior. Mas o meu, eu localizei o exagero. Sim. Mas era para chamar atenção para o exagero. Eu faço questão de dizer dessa bizarrice que eu cometi. Sim. Quando o Sport Recife tinha um cara só que podia dar um título, e ele tinha que passar por 6 times grandes na sequência. E passou. E tinha só um cara que podia dar aquele título para o Sport Recife. Ele pegou o Vasco, pegou o Corinthians, pegou o Internacional, era tudo na sequência. Bem bonitinho. Eram 5 ou 6 times Sim. grandes. Carlinhos Bala. O senhor lembra como é que eu chamava o Carlinhos Bala de brincadeira? Não. Garrincha da ilha. Mas era da ilha. Na ilha era o Garrincha, quando saía da ilha. Localizado. Aí era só o Carlinhos Bala. Mas quem sabe. Essa foi pesada mesmo. É que por falar em pesado, posso falar um assunto fora do futebol? Claro. É que eu fiquei assim, eu recebi um telefonema hoje que queriam me fazer uma entrevista sobre um ranking que acabou de ser divulgado. Eu realmente não consegui me inteirar bem, porque eu vinha vindo para cá. Então, eu disse, olha, eu tô dirigindo, me ligue novamente de noite, depois que eu saí do Cadeira Cativa. Mas a ideia é que o Brasil ficou um ranking internacional em último lugar no respeito, na valorização dos professores. Claro. Em último. Claro. Meu Deus. Sabe? Último lugar. Sabe? Então, eu acho... Sabe? Ah. E aí tu tá ouvindo o rádio e uma mãe que bateu numa professora voltou hoje à escola, Bateu na diretora. voltou na escola hoje e, ao ser abordada por um PM, tocou o carro em cima do PM. Atropelou o PM. E ameaçou, antes disso, ameaçou as demais professoras da escola. Mas ela é debilóide, então, né? Vai responder agora por homicídio, né? Tentativa de Aí homicídio. acontece, se fosse um caso isolado, Mas é que aí, em 15 dias teve 4 casos. Não, mas hoje ela sacramentou, né? Ela e as outras. Pelo amor de E Deus. as outras. E as outras. Eu entrevistei na Rádio Guaíba, no programa Educação na Guaíba, título criado por um amigo meu brilhante. Acho que não fui eu que criei, mas... Foi. Casualmente foi tu que sugerisse. É que tu não te lembra mais. Mas eu não esqueço. Eu entrevistei um professor que, ao pedir que uma aluna se retirasse de aula porque ela estava falando ao telefone, não é que ela estava olhando uma mensagem, ela estava atendendo o telefone. E ele pediu que ela desligasse, ela disse, eu estou falando, não me interrompa. Então ele mandou ela sair
Ela saiu, foi embora, foi se queixar em casa e os pais não foram nem conversar na direção da escola. Os pais foram direto à delegacia de polícia dar parte do professor que tinha humilhado a menina, tirando ela de aula. O professor que eu entrevistei estava respondendo ao inquérito. Que barbaridade. Bom, mas Desse vamos torcer ranking, que- professor, menos de 1 a cada 10 brasileiros acham que o professor é respeitado em sala de aula. Na China, que é líder do ranking, que é o lado positivo, E a pesquisa é mais, bem- de 90 é bem feita, hein? mais de 90% dos chineses consideram que os professores são respeitados. Mas aí a pesquisa é bem feita. Houve terceiros. Sim, está ouvindo o que a impressão dos outros. O que a sociedade acha Achou. do respeito aos professores? Ainda bem que a gente procura orientar os filhos Se eu- no sentido contrário algo desse. mais ameno. Certo e errado, né? Algo mais Certo e ameno. errado. Mandar um abraço para o Paulo Roberto, tem o mesmo nome do grande Falcão que tu mencionar. Paulo Roberto é segurança ali na rua Pinto Bandeira e diz que está sempre de olho no Cadeira Cativa, Coloradão, então, um grande abraço. E eu sabe que tem um sobrinho meu que eu apelidei de Paulo Roberto. Porque Porque ele chegava nas reuniões de família e ele tinha terminado sempre com os jogos. Hoje eu vou dar show, eu dou show, que ninguém me toma bola, que eu passo certo. A partir de hoje eu vou te chamar de Paulo Roberto. Por que Paulo Roberto? Paulo Roberto Falcão. eles jogavam, mas ele jogava, né? E esse jogava muito Jogava. O Carpegiani jogava muito também. também. A definir as datas, Rec, mas hoje à tarde o Inter garantiu vaga para a decisão do Brasileiro de Aspirantes. Conseguiu superar o Vitória, ganhou 3-1 lá no Barradão, em Salvador. Decide contra o São Paulo, que passou pelo Curitiba. Primeiro jogo com o mando do Inter, muito provavelmente no Beira-Rio, até pelo tamanho, por ser decisão. Segundo jogo com o mando de São Paulo, datas e horários ainda a definir. Legal, o Inter e São Paulo então decide um Aspirantes, que é um torneio novo que está indo. Pois é, né? E o Mas, Internacional não ganhou os dois O Inter anteriores? ganhou ano passado, com certeza. Eu acho que o Inter ganhou os dois, né? mas aí, Benhur, Ganhou do Santos, me né? ajuda a entender. Aí o Inter é campeão de E aspirantes. não usa ninguém. Aí pega o Bertotto, Que era o capitão do que era o capitão do time, E dá para o Veranópolis de e presente. dá para o Juventude. Veranópolis de Veranópolis. presente. Depois para o Juventude e traz o Gabriel Dias. Não é nem dar, professor, deixa o contrato expirar e perde o vínculo com o Sim, jogador. porque não, Não, mas tem e aí? interesse. Mas aí o clube não estava interessado. né? Não, fez Não, mas- porque não tinha interesse. Mas é um nível maior do que emprestar o jogador. Sim, não. Enquanto empresta, Ele- ainda mantém o vínculo. Não, ele abriu mão do jogador e foi buscar o glorioso Gabriel Dias. Tá, mas o que eu fico mais brabo, e aí o Benhur vai entender o que eu quero dizer. Benhur Pereira treinou o Gabriel Dias. Tá? O Lisca treinou o Gabriel Dias. O Sidney Souza treinou o Gabriel Dias. Dois eu falei com certeza. O Benhur eu coloquei na parada aí. O Julinho Camargo treinou o Juan. O outro- Eles não ligam para os caras. Aí o André Luiz nos deu uma entrevista. Até pode ser que não confirme, porque esse Juninho Capixaba deu uma melhoradinha aí com o time do Grêmio. Você não tem condições de jogar no Grêmio, o André Luiz. Né? O Carpegiani tangenciou. O André disse que não tinha condições de jogar no Grêmio. Então, por que não? Antigamente não tinha tanto recurso eletrônico, É e tal, que não tinha hoje- tanto Mas empresário. hoje eu acho que tem muita questão da análise, né? Isso Então, os clubes têm um departamento de análise. Para não errar tanto. É. E às vezes vão nos números, né? É. Não no visual, às vezes, né? Eu vejo assim a escolha, e o Santos fazia muito bem isso na base, né? O Santos negociou muito o jogador, né? E as escolhas sempre foram muito bem Claro. feitas naquele atleta jovem colocado. Mas eu acho que o Inter e o Grêmio sempre tem bons atletas aí. Pode ser que naquele momento não encaixou. Nesse momento no Internacional, que foi voltando para a primeira divisão e esse ano que tinha que confirmar, eu acho que o Internacional ficou naquela dúvida do jovem ou não, sabe? tudo bem. Eu acho que esse É ano isso ele aí. ficou na dúvida. Boa, assim, boa definição. Não, né? nós falamos se eu disso semana colocar aí passada. não vai. O Grêmio já tem um time consolidado, ficou mais fácil. Ele Isso. vai botando o menino, tira. Perfeito. Ainda mais como teve essa questão de poder botar a equipe reserva, tu começou a lançar. A equipe tem um padrão. Hoje eu acho que o Inter tem um padrão, já é definido. O jeito de jogar. Agora fica mais fácil tu encaixar os atletas. Vou fazer o intervalo, só deixa passar o recado aí do cachorro quente do R, que é onde você pode levar a patroa hoje, ela vai gostar, né? Ou o patrão, né, no caso. A mulher leva o marido,
ou levar os filhos também. Tá ficando melhor. Ou... Tá ficando moderno. Ou então, chega lá e pega e leva para casa para todo mundo. A gurizada vai adorar. É uma coisa diferente. Para quem não conhece, é surpreendente até. Porque é muito superior a um cachorrinho quente. Já voltamos. Estamos de volta. E, professor, o senhor que gosta de viver bem a vida, está com muito aí, professor. Benhur Pereira também, cara bem sucedido e tal. Vocês ainda terão muitos dos próximos dias para viver, não serão os últimos. Então tem uma vasta existência ainda. Por isso tem que morar no paraíso. E agora eu vou apresentar para vocês o paraíso. A Praia de Gaivotas virou uma grande atração a céu aberto, tem tudo. É uma sociedade dentro da praia. É de um lado lagoa, de outro mar, e o mais toda uma infraestrutura a céu aberto. Aonde? Gaivotas, Praia de Gaivotas. Observem só quantas vantagens, além da segurança extraordinária, que você pode ter. Um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Muito bem, Balneário Gaivota, famoso ali pertinho de Torres, né? Primeira grande praia de Santa Catarina, no caminho ali de Criciúma, de Araranguá e tal. Ali bem pertinho mesmo do Rio Grande do Sul. Segue pela BR-101 até Sombrio e aí tem uma entrada logo depois. É um negócio extraordinário, né? Toda a infraestrutura é um clube a céu aberto, com residências padronizadas. É um negócio incrível, dá para fazer grandes festas. E tem para todas as idades, desde os ninhos até os de mais idade. Desde os? Pequenininhos. Pequeninhos. Pequenininhos. Tem muito turista aqui. Tá bem, tá bem. Estou falando em tudo que é língua agora. Por supuesto. Children. Que maravilha. Fala, vamos lá? Vamos lá. Os ticos. E Eladim? E os portugueses não dizem putinhos, né? Não sei. Os pequenos, as crianças. Tá bem. Os piá também. Os piás também. Les enfants. Les enfants. A hora que o Turra vier, tu fala essa dos putinhos. Ele vai te contar uma boa dele. Ah, é? Quis bater num cara lá. O Turra. Cuidar ali com... O Turra é um piripão. Ficou louco, queria bater no cara. A hora que ele vier aí, pede pra ele contar. Essa é boa. Les enfants também. Bom, Benhur, o nível do futebol melhorou, piorou, estagnou, vai melhorar? Olha, é que vamos ter uma seleção, uma grande seleção que nos encante. Eu sempre
trabalho no futebol, né? Sou bem otimista. Eu acho que às vezes, claro que o futebol caiu em alguns momentos o nível do espetáculo, mas a velocidade aumentou também, né? Até os jogos da Champions eu tenho assisti ontem uma velocidade em algumas equipes, claro que aquelas que têm a qualidade dela. Foi tão rápido que a gente nem conseguiu ver o toque lá que o Sterling tomou naquele pênalti. Pra tu ter uma ideia. Shakhtar, tão rápido que é. Pra tu ter uma ideia. Mas eu acho que está num bom nível. A nossa seleção, acho que tem muita coisa para acertar ainda, mas tem um treinador que consegue dar uma sequência e eu volto a dizer, eu sou extremamente otimista porque eu acho que nós temos grandes jogadores. Acho que no momento que ele tiver um domínio maior ainda, por que não dizer que faltou um pouquinho de experiência para ele numa Copa do Mundo, né? Por que não? Eu achei que ficou muito conservador, mas eu acho que nas novas convocações ele vai fazer mudanças e eu acho que o futebol, ele não sei se ele melhora a nível técnico antigamente, mas a velocidade tirou um pouco isso, né? A preparação física tirou um pouco isso, mas nós temos grandes jogos aí, eu tenho visto esses jogos aí e eu só não gosto quando o pessoal às vezes é meio negativo demais, eu acho que isso não ajuda em nada. Eu queria aproveitar essa observação do Maurício, Rec, sobre o erro de arbitragem que houve. Erro bizonho. Que houve realmente. E muito tem se falado em erro de arbitragem, né? E teve até uma entrevista do Sandro Meirahit, que foi o árbitro do Brasil na Copa, que eu achei, assim, de um primarismo, sabe? Para quem já viu uma entrevista do Carlos Simon, uma análise do Carlos Simon, sabe? Tu vê alguém falar e não dizer nada. Quer dizer, o que acontece é que o futebol antes era transmitido por 8 câmaras e hoje o futebol é transmitido no mínimo por 24. É isso que mudou. É isso que mudou. Ou alguém acha que aquele impedimento do Damião contra o Corinthians ia ser pego com 8 câmaras? Não ia. O lance do River contra o Grêmio, no primeiro gol do River, precisou de uma lupa na 30ª Câmara, sabe? Então, o que acontece é que nós continuamos com um ser humano correndo lá e tentando apitar, e cada vez nós colocamos mais câmaras. É óbvio que se vai pegar mais erros. Mas em determinado momento se decidiu colocar mais pessoas para assistir, com os vigias no Campeonato Brasileiro, e nem sempre eles estão conseguindo. Só que essa colocação não foi treinada, não foi regrada, não se sabe exatamente qual é o papel deles. Treinado o vigia foi, já temos há quantos anos? Mas treinado para fazer o quê? Qual é a função do vigia? Tu tem um futebol... Ajudar o árbitro. Né? Ele está ali para ver de um outro ângulo o mesmo lance. Mas, Rec, olha o nível que nós chegamos. É proibido o uso de meios externos, tá certo? É proibido. Em tese. Não, a lei, nós estamos falando da lei. É proibido, mas é certo. Pois tu tens o Sport TV, deixa de reprisar o lance, para que ninguém possa ver e transmitir. O Internacional foi se queixar numa entrevista, mas agora contra nós não repetem o lance? Não, agora a nosso favor não repetem. Sim. Quando era contra nós, repetiam o lance. Mas como se o repeteco não participa do jogo? Não pode? Então, na verdade, não é a arbitragem que piorou. O que existe é uma bagunça generalizada, em que as coisas não são claras, em que uma entidade quaquilionária como a CBF, que arrecada dos clubes, da seleção, se nega a pagar pelo VAR. Diminui um desses auxiliares aí, começa não precisa, tira os dois não precisa, vigia. mas está sobrando dinheiro. Mas aí, professor, os 2 vigias, que são os árbitros que ficam atrás dos gols, sim, quem paga é o clube mandante, desconta na taxa de arbitragem. Sim. Não é a CBF cada que paga vez pior, cada vez pior. Então, a CBF tem que arcar com os custos. A CBF não precisa ter lucro. Não é uma entidade para ter lucro. Mas como que ela vai receber dinheiro, professor?
Porque eles alegam que eles recebem dinheiro no borderô, é nessas taxas. Tudo bem, mas aí gaste. sobra. Mas aí gaste. No que tem que gastar. Não, o Por que os sobra é o clubes. que eles arrecadam com a seleção. Então, Mas então, não precisa Mas só sobrar existe. nada. É. Não precisa sobrar. tem que administrar o dinheiro. Não, eu acho, professor, eu concordo que a CBF não precisa ter superávit, Isso. que ela pode reinvestir o dinheiro que ela recebe, mas eu acho que é mais importante investir na Série D, na Série C, em criar a Série E, em dar condições aos clubes menores de sobreviverem, do que investir nos jogos da Série A. Eu concordo com os clubes pagarem o árbitro de vídeo e a CBF pegar o seu lucro e investir nos menores. Bom, mas aí tudo bem, tira dos ricos e dá para os pobres. Não, Sim. primeiro. Mas não faz nenhuma nem outra. Não, mas a CBF banca. A CBF banca as viagens da Série D, ela paga para Maurício, 25 só uma pergunta. integrantes da comissão técnica, ela banca na Série C, Maurício, ela só banca uma- essa parte só também. uma Quem pergunta. começou com isso Não, aqui não, foi não, o parei, noveleto parei. aqui, Foi o noveleto noveleto do aqui. interior. Olha um pouquinho. Ela banca a arbitragem, Parei um pouquinho. Sobra dinheiro? sobra. Muito. Muito. Então ela pode fazer tudo o que tu quer e pagar o VAR. Ela não pode fazer mais do que eu quero, ela não pode criar a Série E, ao invés de pagar o VAR. Mas não é ao Mas invés. 50, mas tem dinheiro 50. sobrando. O REC não precisa escolher entre ir para a Europa ou comprar um carrão, porque ele tem dinheiro para os dois. O carrão ele já tem e a casa na Começaram a Europa mentir também. agora. Então ele pode, ele não precisa escolher. Se o dia que houver essa escolha, se pode falar sobre ela. Por enquanto, tem milhões e milhões e milhões sobrando. Já voltamos. Tomou um xixi agora, Maurício. Bem feito. Marcelo disse o quê? Tá zoando comigo. Ah, o REC disse que tu tomou um xixi do Mas tomou ou não tomou? Eu não tomou um xixi do professor? Não tomou. Eu discordei dele, só discordar. Mas vem cá, a essência desse programa é É discordar. debate, né? Discordar do REC, senão discordar é uma coisa vim xixi, aqui é para quê? REC, o contrato da TV nos campeonatos estaduais vai até 2020. É isso? Em alguns casos até 2021, com a possibilidade de renegociar antes. Eu sou a favor da CBF pegar o 1 bilhão que ela teve de lucro ano passado, 300 e poucos milhões que teve de lucro esse ano, pega e investe no Cruzeiro, investe no Cerâmica, investe no Aimoré, investe nos clubes que querem ter a Série E, investe para que os clubes queiram a Série D. Hoje os clubes não querem a vaga na Série D aqui no Rio Grande do Sul. Eu não Eles estão brigando na Copinha pela vaga na Copa do Brasil para ganhar meio milhão. Maurício, eu não sei onde é que eu vi hoje, que parece-me que a TV ela quer acabar com os regionais. Né? Isso. Eu vi uma notícia. Para isso, Pra esse, criaria, eu acho que a né, uma CBF tem que série pegar o dinheiro brasileira, para né? isso. Pegar dinheiro para isso não impede que ela pague o VAR. Da mesma maneira como não impede Pois que é, ela professor, instale mas e aí? em E na todos- Série B? Da mesma maneira como não impede que ela instale em todos os estádios da Série A e Série B aquela tecnologia da linha do gol. Sabe onde é que vai fazer falta o VAR agora na finaleira? Pro Vitória, o Sport Recife, o Ceará, o Botafogo, América o Vasco Mineiro. e o América Mineiro. Chapecoense. Chapecoense. Mas vai Esses fazer, 7. vai fazer falta para todo mundo que está disputando alguma Porque coisa. lá em cima já está tudo. Já tá lá só tudo. é Grêmio e São Paulo, brigando Por quê? pela quarta vaga. Por quê? Os outros está tudo definido. Por quê? Palmeiras não pode perder um jogo. Só o Olha, Flamengo Palme- pode é- perder a vaga. É impossível o Palmeiras perder um jogo. Não, é impossível perder 3. Mas não precisa perder Professor, três. ele não tem que perder um jogo, ele tem que perder um jogo a mais do que o Inter. Não. Eu estou falando de outra coisa. Um jogo não, 2 a Mas mais. vocês respondem o que eu não disse. 2 a mais que o Inter. Se o Palmeiras perder um jogo E o Inter ganhar do Ceará no Ceará, e o Inter É o ganhar... caso com a Para um pouquinho, não. Carolina Dickmann. Não Não, é aí falta tão ela querer. absurdo. Não é tão absurdo. O campeonato absurdo. fica aberto. eu sou um cara bonito, O Bruno. campeonato fica aberto. Mas já é casado, não dá. É por isso, Ré, que ela não aceitaria um cara casado. Ah, não, mas é acho só que por aceita, isso. ela gosta de É aventura. só por isso que tu não vai ter uma aventura com ela. Mas enfim, o Palmeiras perdeu um jogo. Para um pouquinho, o Palmeiras estava empatando com o Santos em 2-2. Não seria absurdo aquele jogo ter terminado 2-2. Eu cheguei a dizer aqui que o Palmeiras não ia ganhar nenhum jogo, nem do Atlético, nem do Flamengo e nem do Santos,
e ainda assim ia ser campeão brasileiro. Mas pode ser Então que... agora ficou mais fácil. Mas pode ser que ele seja campeão Empatou brasileiro. Agora, Não, empatou uma e ganhou a outra. o campeonato pode se reacender? Pode. Não estou dizendo que vai. Não pode. Agora, não, o Palmeiras não pode perder. Não pode. Porque o Luiz Carlos Reckler resolveu. Está decretado. Ah, bom, então tá. Não é o Palmeiras perder, é o Palmeiras perder e o Inter ganhar. É o Palmeiras perder e o Flamengo ganhar. Nenhum dos dois. O Inter quase perdeu em casa pro Atlético Paranaense reserva. Sim. E aí, e o Internacional... Ganhou antes que fiquem bravos. Há quanto tempo que o Internacional consegue essas coisas? Não fez um gol no Paraná, já rebaixado agora. Há 50 minutos. Então, com o Camilo acertando uma falta... Agora é o jogo da vida do Inter, Futebol mas do é Ceará também, né? O Ceará tá a 1 ponto, né? Não, É o jogo da vida do Ceará, né? Qual é? Do Ceará e Inter? Aqui era. Não, e não, agora? lá, esse não, jogo. achei que estava falando do Paraná. Não, do Ceará? Não, ali o Paraná, Inter, estava o Claudionei Oliveira estreando e tal. Com a derrota do Ceará contra Não o cai o Sport, Ceará também. pode ser que não caia, mas com a derrota ele ficou muito mais na obrigação de tentar ganhar do Vai Internacional. ganhar 2 em casa. Não sei se vai ser do Inter. O que... Chega. Tu vê como a gente pode analisar tudo por 2 ângulos, Rec. Eu acho que a vitória do Ceará, do Sport contra o Ceará, colocando o Ceará na obrigação de tentar ganhar do Internacional, vai fazer o Ceará se abrir mais do que se ele tivesse ganho, chegasse a quase 40 pontos e o empate fosse um bom resultado para ele. Já tinha gente falando no Ceará na Libertadores da América. Sim, tá, isso é bobagem. G6. Isso é bobagem. Mas, de qualquer maneira, o Ceará vindo para cima do Internacional, pode ser que saia alguma coisa. Já voltamos. Internacional enfrenta o Ceará domingo no Castelão. Colorado não vence há 5 jogos como visitante na competição. Ganhou só uma no retorno, só do Bahia. Moledo e Dourado retornaram aos trabalhos hoje e estão confirmados. Começou há pouco a eleição presidencial no clube, há 10 minutos para ser preciso. Grande tendência por segundo turno no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, dia do aniversário de Armindo Antônio Ranzolin. Sabe por que eu sei disso? Grande Ranzolin. Porque eu trabalhava em cartório e era feriado, dia 8 de dezembro. Aí eu associava... Faz pouco tempo, né? 37 anos. É recém. No Grêmio, Ramiro não participou do treinamento hoje e passa a ser dúvida para a partida contra o Vasco domingo. Kahneman também não trabalhou, está fora. Luan, mais um desfalque. Tendência é que Jean-Pierre seja o substituto, mas o Cícero não dá para descartar nunca. Né? Esse aí é indescartável. A direção está muito próxima de um acerto para a renovação contratual com o atacante Jael. E eu repito, a primeira informação do programa, Gauchinho está chegando aí na bagagem com, diz ele, 3 propostas de clubes brasileiros. Eu estou deduzindo que possa ser Atlético Mineiro, que o Levi arrancou muito mal lá, Corinthians e Flamengo. Não tem outro. Não tem. São Paulo, talvez. Então, mas o São Paulo está com o... Diego Aguirre. É. Não sei. Mas, enfim, Rec, Cara, não tem muita paciência. mais um pioneirismo do Atlético Paranaense. É metido o Petralha. Eu não sei o que o Petralha é agora, se é presidente do Conselho. Presidente do Conselho Deliberativo. Presidente Ele do manda em Conselho. tudo, até no Maurício ele manda. Mas ele mandava quando o Maurício trabalhava lá, mas eu ouvi uma entrevista dele em que, quando vieram jogar com o Internacional, que o Atlético está abrindo o seu capital, que contrataram uma empresa internacional para formatar uma maneira do clube vender ações, vai manter o controle, vai ficar com 51%, mas vai aceitar investidores que sejam parte. É uma nova realidade, é uma novidade no futebol. Ele estava aguardando, professor, apenas uma mudança na legislação. Como o Petralha se aproximou do presidente eleito, ele acredita que isso vai facilitar essa mudança na legislação brasileira para permitir. O Jair Hora está me mandando esse negócio do empurrão do Michel, que sofre do prato naquele lance.
Eu vi vários ali. O Bruno Cortez se pecha ou empurra um jogador do River Plate na entrada da área. O Michel se choca ou é empurrado pelo centroavante, como é que é o... Prato. Prato. O Jael vai tentar tirar a bola e enfia o pé embaixo do braço do Borré, que faz o gol. Não acompanhou. Quando a linha volta, ela volta junto. Tem um treinador aqui. Eu falei semana a linha passada. Volta junto. Ele não voltou com... O Muricy. Ele abandonou a marcação. O Muricy disse na transmissão. Por isso que eu estava falando da questão do Bressan, né? A ficou zaga, tudo no Bressan. a zaga está no lugar errado. Uma falta frontal. Muito atrás. Está aqui um treinador que sabe 1000 vezes mais que eu. A defesa fica na linha da grande área. Agora, bota a defesa na marca do pênalti, qualquer desvio é gol. Não dá tempo do do goleiro se mover. Isso o Muricy disse na transmissão. Estão no lugar errado. Às vezes tu dá o espaço pro goleiro, né? Poder sair, né? Claro. Bom, projeto Madelomba, daqui a pouco eu tenho uma promoção aqui, professor, por isso que eu estou com essas bolsinhas bonitinhas. Necessário, creme de internacional. Mas deixa eu falar da possibilidade que você tem verdadeira de ter a sua casa, né? Madelomba e Construlomba, casas novas, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, também financiamento direto, melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048. Ou plantão de vendas, 51-98631-7709. Fale com o Fernando. Visite o site madelombacaseconstrucão.com.br. Pode ligar agora para o Fernando, está esperando a sua ligação para fazer um grande negócio e você parar de pagar aluguel e construir esse xodozinho aí. Ou até você que tem terrenos, quer fazer empreendimento, consulte o Fernando lá. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio brilhar e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. São caminhões extraordinários. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Está com a película do carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão. Garantia certificada 5 anos. Se disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem desconto especial de 20% na linha automotiva. 3 vezes no cartão de crédito. Ligue a agenda de instalação 3021-2323 ou agora fala com a Natália. WhatsApp 99683-3199. Insulfilme não tem filiais, somente na rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção! Você está com dificuldades para ouvir a televisão ou seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos, com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. Aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar atendimento domiciliar no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso, antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 3224-5681, 3224-5681, audicalrs.com.br. Revigorex, está aqui, ó, está aí a saída, fazendo muito sucesso. É um estimulante natural que dá mais ânimo,
mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. Essa vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia e vitalidade. Tomar Revigorex. Anote o telefone 3023 9400. Anote, ligue amanhã cedo. Repetindo, 3023 9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar uma promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex. 3023 9400. Mostra aqui, Chuchuzinho, olha que amorzinho, ó. Dá para mostrar aqui? As duas bolsas aqui, ó, de uma vermelha e uma azul. Aí você escolhe o mimo, né? Vai ter desconto. Faça um pacotaço lá, já compra um tratamento completo para ter vigor, para ter vitalidade, para namorar bonitaço na parada. Revigorex. Diga, Maurício. Duas informações que envolvem o futebol de São Paulo, mas que envolvem o futebol nacional como um todo. A Federação Paulista de Futebol determinou a interdição da Vila Belmiro. Santos tenta até a próxima terça-feira terminar algumas reformas para obter o laudo do Corpo de Bombeiros. Então o Santos não pode mais jogar na Vila Belmiro até resolver esses laudos. Imagine, se o Santos tem problema, imagina os clubes do interior aqui, né? E a Justiça determinou a penhora da Taça do Mundial de Clubes do Corinthians, que o Corinthians está devendo para uma universidade há 10 anos, 2,5 milhões de reais. Aí vergonha isso aí, Nietzsche. Essa universidade tentou obter esse valor por intermédio da CBF, quando a CBF pagasse o prêmio da Copa do Brasil pelo vice-campeonato. Só que a notícia vazou no dia 12, todo mundo sabia já no dia 12, e aí a universidade encaminhou a petição à CBF no dia 13. Só que a CBF disse, não, a gente já depositou, depositamos ontem. Quando vazou a notícia, a CBF depositou para não penhorar o dinheiro do Corinthians. Ô, Corinthians. Nada como ser amigo dos Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Tu nunca, dos nossos tu nunca corações. cantasse isso lá no Cruzeiro, Benhur? É assim. Quando o Benhur treina o Cruzeiro... Quando o Benhur treinava o Cruzeiro e deram 2 pênaltis para o Internacional no Beira-Rio, ele cantou também, Glória do Desporto Nacional, né, velho? É o nosso colega lá, o Diego Real, que deu Mas é. quando eu pego no pé dele. Mas, Benhur, e o Juventude? A gente fica triste, né? Se tem uma esperança ainda, né? Se lutando para as equipes disputar os campeonatos brasileiros, né? Tu imagina, tu tá numa B, onde tu tem um retorno muito bom de televisão, de investimentos, e o Juventude está nessa situação. Mas eu acho que o ano não foi muito bom do Juventude. Eu estava vendo 34% de aproveitamento. Eu estava vendo os números de... Teve 10 vitórias no ano inteiro, em todos os jogos. É uma por mês. Mas Sabe que é um clube que eu simpatizo. Eu fui assistir uma vez um jogo e na volta do estádio, muita gente com a camisa do Juventude, muitas famílias, e eu achei muito bacana, diferente assim do que eu tinha visto por aí, né? Pessoal, claro que na Arena e no Beira-Rio hoje, com essas grandes arenas aí, as famílias vão bastante, mas lá no Juventude aquilo me chamou a atenção. Fui lá espionar um dia o Juventude, no jogo do Gauchão, e achei bacana aquelas camisas, torcedores, famílias discutindo do jogo. Fico triste por isso, mas eu acho que tem uma pequena esperança, vamos acreditar, né? 6 pontos. Para quem não ganhou, né? Eu acho que não ganhou 2 em sequência. Perdeu um confronto direto com o CRB, né? Ali perdeu foi, assim, ó. Que não podia ali ter foi perdido, o jogo que né? não poderia ter perdido. Ali, né? Mas os jogos em casa também, professor, quando Não, toma mas a ainda virada dava. do Goiás em casa, ali começou a... O Goiás vai subir. Não, mas- Peraí, mas Mas quando tu tá bem... do jeito que perdeu É o pro jeito, Goiás. é a bem. falta de indignação. Tava em 2 a 0, casa. pô. Tudo bem, mas tu perder para um dos times que vão subir da Série B para a Série A é uma coisa. Agora, tu perder para um concorrente direto ao descenso... Vocês O peso conseguem- é maior. Vocês Era conseguem confronto. lembrar do primeiro gol, quando eles tomaram 2-1? Que o cara bateu o escanteio rápido.
A defesa estava recém voltando, ele bateu esse errado no primeiro pau, o cara fez o gol, acho que foi o Lucão que fez o gol. É a forma que perdeu, né? Perdeu de uma maneira assim. O outro aceso para subir e o Juventude desligado. E o Brasil se recuperando de uma maneira, né? Bem, os clubes dependem do dinheiro da televisão, os clubes do interior. Ficam esperando esse milhãozinho, né? 1.300.000. Claro. Não tenha dúvida. Mas se a TV sair fora, o que eles vão fazer? No tempo que eu jogava no Novo Hamburgo não tinha TV, né? Não havia esse dinheiro, mas era uma outra situação, né? Era uma equipe, havia indústrias, principalmente em Novo Hamburgo, onde se, né, assim, trabalhava tranquilamente, se recebia rigorosamente em dia, com toda a estrutura. Infelizmente, Novo Hamburgo já não é mais a cidade do calçado, né? E tu vê que Santa Catarina hoje consegue, né, botar suas equipes e, pelo que eu sei, o dinheiro da TV em Santa Catarina é pouco, né? 300, alguma coisa, né? Eu não sei se também, tomara que eu não esteja dizendo nenhuma besteira, mas não sei se também os clubes não ficaram muito dependentes desse dinheiro. Se acomodaram com isso. E esse dinheiro acaba se... eu não sei qual é o clube que já não pegou, não adiantou a verba da federação, a maioria adianta, né? Então isso eu acho que fica meio dependente e se planeja 4 meses, né? Não se planeja um ano inteiro, né? Isso que é uma das coisas que eu me preocupo muito, quer dizer, se investe daqui a pouco 500 mil de folha, 400 mil algumas equipes aí e não investe no resto do ano, né? E fecham as portas e ficam. Não, se a gente pegar, por exemplo, o Londrina, que está brigando para subir. Quantos pontos? O Londrina tem 54, Avaí e Goiás tem 57. Então, é difícil, mas tem 3 rodadas. Tá sonhando ainda. O Londrina, no Campeonato Paranaense, recebe um valor irrisório. Campeonato Paranaense, para Paraná e Coritiba, a TV paga menos do que para os clubes do interior aqui. É isso que às vezes as pessoas não se dão conta. De que o Campeonato Gaúcho, graças ao tão execrado noveleto, ele arrecada o maior valor do Brasil fora Rio e São Paulo. Minas é parecido. Então, Paraná nem tem, né? Eu acho que nem tem. Paraná, acho que nem foi transmitido. A verba de TV era R$1.200.000. Por isso que o Petralha não fechou com a TV. Sim. Os jogos do Atlético Paranaense não foram transmitidos. O Coritiba também não fechou. Aqui, modéstia à parte, esse amigo contribuiu bastante para a valorização. Quando nós, com a TV Guaí, modestamente, tomamos o campeonato da RBS. E depois, quando a Record chegou aqui, nós fizemos força para a Record comprar o Campeonato Gaúcho, que a Record tinha comprado o Catarinense e o Baiano. E estava emendando com o Gaúcho. E aí deu desespero, e aí a Globo tratou de ajudar a RBS. Porque houve concorrência, Red. Porque houve concorrência. Eu participei ativamente daquele essa é uma questão de ligar para os dirigentes do interior. Não afrouxe. Ou vocês ganham dinheiro agora ou nunca mais. Essa é a questão a ser resolvida para que se possa ter mais datas para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, enfim, para os clubes que participam da Libertadores. Quer dizer, tu tem 3 regionais que realmente distribuem bastante dinheiro. Agora, os outros regionais não distribuem nada. Ou 4, que seja, descontar Minas Gerais. Por que nós não tentamos aqui nessa região sul, que tem força, Santa Catarina, Paraná, por que não uma Copa Sul como tem a Copa do Nordeste, que é um sucesso? A TV, a Copa do Nordeste, transmite direto. E parece que agora com a saída do canal interativo já tem o SBT, acho que já comprou, né? O SBT já sublicenciava do esporte interativo e o SBT Nordeste comprou para si os direitos. Tem a Copa do Nordeste, tem a Copa Verde. Copa Verde, né? Porque não tem mais data. Por que não uma... Mas eles lá jogam, né? Eu quero dizer, com equipes aqui do interior. Eles jogam porque eles não... Os clubes grandes de lá não jogam a Libertadores. Os clubes grandes de lá daqui a pouco não. Não, mas eles reduzem o estadual também, professor. Eles aproveitam parte das datas do estadual e parte das datas que seriam da Libertadores. Mas daí o estadual não pagaria tanto. Mas aí... E o nosso estadual já está bem enxuto. Nosso estadual já está pequenininho. Hoje disse aqui o Luciano Oxman ao meio-dia que em 2021 está escrito no regulamento que se pode negociar
2020. O 2020. contrato é até 21, mas em 2020 a Globo, A Globo pode pode renegociar. rever o tamanho dos regionais. E se ela botou isso, é porque ela vai prever. Porque ela previa que o tempo não podia ser muito longo. Então estabeleceu que em 2020 ela tem a prerrogativa de querer conversar ou não. Então, aí a CBF vai aquecer, não adianta. A CBF vai concordar. Porque tudo que ela quer é mais datas. Né? Para dar uma folgada e tal, para agradar quem está pressionando. Não é para agradar, é que os clubes não conseguem mais. Veja que o O Grêmio... Grêmio está Mas em todo dois- esfacelado. Só um pouquinho. O Grêmio está todo quebrado. Mas Em o Grêmio 2020 isso passou acaba, 2 meses inteiros jogando quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Quem é que pode Mas fazer esse isso? alívio já vem ao natural, não no calendário do ano que vem, porque tem Copa América, mas no calendário de 2020, essa parada de um mês no meio do ano já não vai acontecer. Já sempre serão, tem Copa do Mundo. já serão 4 ou 5 semanas que tu pode espichar o Em calendário. 2020 não tem Copa América? Não, a Copa América é 2019. É ano que vem aqui no Brasil. Aí em 21 pode ter 21. Copa América de novo. E 22 tem Copa do Mundo. Mas é que, professor, a Copa Quer dizer, América... um de folga Não, e 3 de aperto. Não, é que assim, Rec, só tá parando pra Copa América porque ela estará sendo realizada no Brasil. No Brasil. Então não tem como ter jogo do Grêmio na Arena e jogo da Copa América no mesmo Sim, mas estádio. pior ainda, tu está sugerindo que quando a Copa América não for no Brasil, Não, eu não tô Os lugares sugerindo, é o que desfalcados. acontece. Mas- Quando a Copa América não é no Brasil, o campeonato não para. tu quer absurdo maior do que esse? Mas tu quer coisa mais grotesca do que essa? De que vai ter a seleção brasileira jogando, a seleção da Argentina jogando, o Grêmio vai Não, mas daí perder. puxa para o sábado. O Joga Grêmio vai perder É, 5 joga em jogadores. outros dias. Mas não é questão do dia, é questão dos jogadores. Meu jogador é tudo da Europa, Que professor. tudo é Europa. É o Everton, é o Dedé. E o jogador, e o Kahneman, e o outro jogador da Nico seleção. Mas aí 2021 o Kahneman não vai mais estar aqui, E o aí, Everton não vai e mais estar aqui. Aliás, Não uma te preocupa, novidade, professor. o Cagliari está voltando para contratar. E os jogadores da Colômbia e os jogadores do Uruguai. Mas a maioria destes jogam na Europa. Como assim? A Mas maioria. muitos jogam no Brasil, do Equador, da Colômbia, da Venezuela. Todos eles vão estar na Copa América. Mas E o sempre Bra- foi assim, professor. E está errado. Muito bem, senão vai Que terminar. belo argumento. Sempre foi assim. Valeu, obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Valeu. abraço. Obrigado, Benhur. Obrigado, Benhur. Marque uma galinhada para vocês continuarem discutindo. Mas sempre. Vai na piada, Bel.